Olá, este é o programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O objetivo desse programa é mostrar como é o trabalho no dia a dia de procuradores e promotores de justiça que atuam sempre para atender às demandas da sociedade. Uma dessas demandas é exatamente a questão da saúde mental. A Constituição Federal prevê que toda pessoa portadora de transtorno mental tem direito a um tratamento digno. Mas será que essa previsão funciona na prática? Para debater ideias, falar desse tema e da atuação do Ministério Público nessa área da saúde mental, recebemos hoje o promotor de justiça, Cleto Vinícius Vieira Pedrolo. Olá, doutor Cleto, seja bem-vindo. Quando falamos de saúde mental, doutor Cleto, muita gente automaticamente associa aí a questão da doença mental. Como que é possível definir saúde mental? Eu agradecer primeiro essa oportunidade de estar aqui para debater saúde, né? E parabenizar você pelo programa aí que está realizando aqui, essa parceria entre o Ministério Público e a ALES. Aí a gente rende frutos para a sociedade para conhecer mais um pouco o funcionamento da justiça e a gente espera contribuir de alguma forma com isso. Com relação à saúde mental, é um tema que está expandindo a sua discussão e tem sido assim, um tema que tem sido muito debatido em todos os ministérios públicos, não só no Espírito Santo, como em todos os estados, tem avançado muito essa temática. A saúde sempre foi vista o bem-estar físico e mental. Então, quando a gente trata de saúde mental, esse bem-estar psíquico, que se trata da mente, o bom funcionamento da mente e de que forma pode ser tratada, quais são as formas de tratamento que pode se dar quando a pessoa tem algum problema, necessita alguma doença psíquica. Quando utiliza essa expressão doença mental, não é um termo que agrada muito isoladamente, porque sempre foi usado de forma muito preconceituosa e de uma forma que afastava. Então, quando se trata saúde mental, você vê todos os mecanismos de tratamento, de cuidados, as próprias doenças que existem, mas não como um doente mental, tratamento de doente mental. Você vê como a saúde mental, que se trata de uma forma global, abrangente e também acolhedora. Perfeito. E, doutor, a legislação em vigor hoje, ela consegue abarcar integralmente essa questão da saúde mental? Sim, desde 2001 que temos a Lei 10.216, uma lei federal, que começou a criar mecanismos de forma de desabrigamento dessas pessoas com transtornos mentais. Utilizo essa expressão transtorno mental exatamente para lidar com todos os transtornos. Então, esse tratamento agora é um tratamento comunitário, preferencialmente, e prevê formas de tratamento ambulatorial, porque nem todas as pessoas que possuem algum tipo de transtorno mental, elas necessariamente necessitam ser internadas. Então, a Lei 10.216 veio prever isso, formas de tratamentos ambulatoriais, vedação de tratamento em lugares com características asilares, veio uma legislação humanizada e que veio posteriormente portarias, inclusive prevendo não só os locais para tratamento, como também formas de desinstitucionalizar quando uma pessoa recebe alta, a forma humanizada da desinstitucionalização. Doutor, só para a gente esclarecer melhor, então, essa questão da internação. Hoje a gente não tem mais, então, essa questão da internação por tempo indeterminado, é isso? Não, hoje a internação ela tem que ser vista como uma forma de tratamento. Então, não se preocupa mais, assim, a pessoa tem transtorno mental, vamos internar e pronto, está resolvido o seu problema de saúde. Não, a gente tem que verificar como uma forma de tratamento e visando sempre desinstitucionalizar para que aquela pessoa tenha uma vida própria, que ela possa, nem que haja uma necessidade posteriormente de um tratamento, um acompanhamento fora do local onde ela estava internada. Como é previsto hoje, uma residência terapêutica, que a pessoa que está internada a longo prazo, ela vai para um local e é acompanhada por profissionais, mas ela tem a vida própria dela, de uma forma humanizada, tem sua residência, mora num lar. E é esse tipo de tratamento que a gente tem que buscar sempre quando se trata em tratamento de saúde mental.
Que historicamente a gente tem alguns exemplos aí terríveis, né? Terrível. No passado, inclusive aqui no Espírito Santo, né? O Adalto Botelho, que eram instituições aí onde, na verdade, eram depósitos de pessoas que tinham algum tipo de transtorno, não é isso? Isso, aqui no Espírito Santo, e podemos citar o exemplo clássico também de Barbacena, né? Onde aquela expressão que os mineiros usam até hoje, do trem doido, era exatamente, surgiu aí com base tinha um manicômio, lá no município de Barbacena, onde as pessoas todas eram encaminhadas para lá, e muito sem critério também essa forma de internação. Então colocavam num trem, que todos embarcavam, né, exatamente ali na porta ali do manicômio, e eram colocadas lá e não tinham um acompanhamento. As pessoas tomavam tratamento de choque, que hoje é vedado, que era de forma discriminada, né? Então isso era muito utilizado. E também aqui no Espírito Santo, alguns hospitais também tinham essa forma de tratamento, que estão sendo fiscalizados e está reduzindo o número de leitos, exatamente em razão desse tipo de fato que já ocorreu no passado. Não existem mais manicômios no Brasil. Estão diminuindo. Hoje existem hospitais psiquiátricos, mas a política nacional de saúde mental é limitar o atendimento a 160 pessoas. E além dessa limitação quantitativa visando um tratamento humanizado, também há uma previsão da quantidade de profissionais, né, adequados para atender naquele local. A questão de comunicação sempre ao Ministério Público das internações, e os Ministérios Públicos têm se estruturado no sentido de fiscalizar o tempo dessas internações, e se aquela internação está adequada. Existem comissões também para serem criadas no sentido de fiscalizar e buscar desinstitucionalizar quando vê que um paciente está internado a um prazo excessivo. Então há necessidade desse controle para evitar que ocorram fatos como no passado. Agora, doutor, por outro lado, existe algum tipo de rede de proteção para quem tem algum tipo de transtorno? Existe hoje a previsão dos centros de atenção psicossociais, que são exatamente os CAPs, e eles visam esse tratamento de forma ambulatorial, onde a pessoa fica lá, participa de oficinas, há um controle também dos medicamentos que são utilizados, e a pessoa retorna, tem um cadastro e recebe todo o acompanhamento para que não venha a ter uma crise. Porque muita crise psiquiátrica ela vem muito da falta de um acompanhamento devido. Então, se a pessoa não tem um acompanhamento, ela acaba chegando em crise e aí vem a necessidade de internação. E se sair da internação, sair do hospital, tiver alta e não tiver um acompanhamento posteriormente, aí pode voltar a ter crise, voltar. Então, é necessário que cada município se estruture para atender a demanda do seu município. Por quê? Para esses pacientes, enfim, tenham um acompanhamento e não voltem a ter crise, ser internados. Obviamente, a internação sempre vão precisar de locais para internação, para resguardar, para uma eventual crise, sempre vai ter necessidade desses estabelecimentos. No entanto, há que reforçar a base ambulatorial para evitar um quantitativo excessivo de pessoas internadas e sem previsão de alta, né? O que chama desinstitucionalização, quando eu falo, é exatamente a alta, a saída do hospital para um local adequado. Agora, doutora, a gente pode resumir aí a questão da saúde mental em estar bem consigo e com os outros. Agora, como encaixar a questão das drogas, da drogadição? Ela entra também como um transtorno mental? Ela entra também, está previsto, tem até CID específica para quando está uma pessoa com transtorno, quando a dependência atinge um grau de um transtorno psiquiátrico, ela necessita, no caso, de um tratamento especializado. E geralmente, enfim, os CAPs, já existem CAPs especializados em álcool e drogas. Em determinados momentos, o próprio CAP verifica que aquela pessoa precisa de uma internação, passa por um período de desintoxicação e depois é acompanhada pelo CAPS, ou então pode já iniciar direto tratamento ambulatorial no CAPS. Isso é o psiquiatra que trabalha no CAPS, ele já faz essa avaliação inicial para verificar que tipo de tratamento é adequado. Então a drogadição ela está dentro aí dos transtornos mentais e certamente hoje tem sido o que mais tem sido provocado aí hoje no funcionamento da rede. E quem faz esse acompanhamento, doutor? Tem uma equipe multidisciplinar, né? Tem médico psiquiatra, psicólogo, assistente social, toda uma equipe que atua e acompanha e subsidia também o trabalho tanto do Ministério Público, Poder Judiciário,
Esse órgão ele funciona assim como uma rede que dá sustentação aí a todo o funcionamento quando há necessidade de transtorno mental. Tem se recomendado hoje nos fóruns, enfim, o Conselho Nacional de Justiça teve uma lista de enunciados, o próprio Ministério Público do Espírito Santo, em reunião do SEAT, um dos enunciados define exatamente isso também com relação a, ao lidar com o paciente de transtorno mental, inicialmente devemos procurar essa rede para verificar, fazer esse atendimento, essa triagem, e se caso necessário internação, aí sim a gente buscar, não há mais aquele entendimento pretérito de já buscar a internação de imediato. A gente busca para fazer uma avaliação daquele paciente e aí sim dar o tratamento adequado. Doutor, e quem pode pedir essa internação psiquiátrica, né? Quando que podemos pensar em tratar dependentes químicos com internação? Inicialmente, a própria pessoa que está precisando de tratamento, ela pode buscar tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública buscando tratamento, que é o que se chama, lá na Lei 10.216, da internação voluntária. O próprio interessado, dependente químico que quer sair do vício, enfim, quer buscar, enfim, um tratamento, ele pode buscar a Defensoria Pública, o Ministério Público, ou constituir um advogado e entrar com uma ação, caso não seja disponibilizada um tratamento adequado para que isso seja realizado. Então, ele inicialmente busca um tratamento ambulatorial, mas se for necessário internação, ele voluntariamente busca o Estado, se dispõe. Se não for fornecida estrutura adequada, ele pode entrar, ajuizar uma ação por meio da Defensoria, Ministério Público, enfim, o advogado, para entrar e conseguir um local adequado para o seu tratamento. A família pode também pedir a internação? A família pode. Aí já seria também um caso da internação, no caso involuntária, a família buscar esses órgãos para que esses órgãos, mostrando a necessidade da internação, que aí tem que ter um laudo médico psiquiátrico circunstanciado, mostrar que há necessidade de internação e aí sim a Defensoria Pública, o Ministério Público, mesmo contra a vontade do interessado no tratamento, pode ajuizar a ação para que seja feito esse tratamento da dependência química. Tá certo. Eu vou pedir licença ao promotor de justiça Cleto Vinícius Vieira Pedrolo e a você que nos assiste. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para falar mais dessa questão da saúde mental. Vamos falar da atuação do Ministério Público aqui no Espírito Santo, saber se temos locais para receber essas pessoas com transtorno mental e se elas são bem tratadas. Voltamos já. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito para você, cidadão capixaba, em uma parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça Cleto Vinícius Vieira Pedrolo. Nesse bloco vamos falar um pouco dessa rede de proteção de saúde mental aqui no Espírito Santo. Então, Cleto, uma análise geral aí, como é que está o Espírito Santo quando falamos aí de atendimento nessa área de saúde mental? O Espírito Santo está construindo uma rede, né, de atenção de saúde mental, mas ainda é insatisfatória essa rede, há uma necessidade de maiores investimentos pelo Poder Executivo. O Poder Executivo ainda está muito tímido, investindo pouco na saúde mental, e há necessidade de criar uma rede, enfim, de assumir esse compromisso, porque já existe uma contrapartida da União Federal para a construção de CAPs, CAPs 2, CAPs 3, CAPs AD, que é álcool e drogas, CAPI, que é infantil. Então, há necessidade do Poder Executivo criar, enfim, ter vontade política de criar essa rede, essa estrutura. Hoje temos alguns municípios que têm uma rede, temos profissionais excelentes à disposição do Espírito Santo, bons psicólogos, médicos, temos as terapeutas ocupacionais, temos assistentes sociais que estão com vontade de trabalhar. E precisamos, sim, de vontade política agora, de cada município investir, da Secretaria Estadual de Saúde, assumir esse compromisso de dar sua contrapartida, e o município também investir, a Secretaria Municipal de Saúde, assumir essa responsabilidade e criar uma equipe de referência de saúde mental, se for um município pequeno, criar um CAPS 1, se for um município de 20 mil habitantes, criar um CAPS 3, se for um caso de município acima de 70 mil,
CAPS 2 de 20 a 50 mil. Enfim, criar uma rede, unidade de acolhimento, que seriam locais de acolhimento adequados, e sim parar com esse investimento em comunidades terapêuticas que não dá um retorno para o Estado. Sim, tem que criar uma estrutura própria, unidade de acolhimento, que é a rede. Como está funcionando hoje, promotor, essa questão das comunidades terapêuticas? Hoje o Estado ele tem comprado nessas ações que têm sido ajuizadas por falta de um local adequado para tratamento de dependência química, tem comprado vagas em comunidades terapêuticas que são criadas, que não oferecem a estrutura necessária para o tratamento. O Estado tem que investir na rede que está prevista pelo Ministério da Saúde, que foi desenhada pelo Ministério, que hoje seria o local de internação, seria chamado unidade de acolhimento. Isso que tem a previsão unidade de acolhimento adulto e unidade de acolhimento infantil. Isso é responsabilidade do Estado? Do Estado, município e governo federal. São os três? Os três têm que assumir. O governo federal já criou lá e já está previsto. Agora basta o Estado, prever no caso de internação da unidade de acolhimento, prever lá, assumir esse compromisso e encaminhar os recursos, junto com o município. Então, reunir os órgãos, principalmente município e Estado, para que encaminhe, faça a solicitação junto ao Ministério da Saúde, que essas verbas serão liberadas. Que é a responsabilidade do Ministério da Saúde, nesse caso, seria liberar as verbas assim que forem, enfim, que assinarem esse compromisso de instalar um determinado componente da rede no seu município. Mas existem hospitais hoje, doutor, para esse tipo de atendimento? Transtornos mentais em gerais são tratados. Tem o EAC, tem o CAPAAC, que é o EAC fica aqui, né, em Grande Vitória. Temos lá no sul do estado, tem o CAPAAC e a Santa Isabel, que sempre foi uma clínica que funcionou de retaguarda, que era encaminhada de forma equivocada. Tinham leitos acima da quantidade que comporta aquela estrutura. Então eram 480 em 2012. Quando a gente começou a aumentar o número de denúncias, que a gente fez a inspeção lá pessoal, junto com o Conselho Estadual de Direitos Humanos, psicologia, também o Conselho de Psicologia, CRM, vários conselhos deram suporte também. Então fomos juntos lá pessoalmente lá na Santa Isabel, verificamos que era inadequada aquela estrutura, recomendamos uma intervenção do Estado e nisso foi desenvolvendo um trabalho junto com a coordenação de saúde mental também da SESI, que deu um apoio de construir tecnicamente uma rede adequada. E hoje a Santa Isabel, após essas intervenções, enfim, e ela mesma tem verificado que não suporta, hoje está com quantitativo abaixo de 160, só que há uma necessidade de regular também a estrutura de profissionais lá que continua inadequada e precisa de correção. Doutor, aí nesse sentido, se o município, se ele não oferece as condições necessárias, de que forma o Ministério Público pode e deve agir? O cidadão, quando verificar que não tem estrutura adequada, tem que buscar o Ministério Público, ou o próprio promotor também do município pode verificar qual é a rede. Inicialmente, quando a gente fala em rede, que a gente tem que trabalhar primeiro o que aquele município prevê de saúde mental. Então, inicialmente, ele teria que ter um município, pelo menos uma coordenação ou uma equipe de referência de saúde mental. Alguém que cuide ali da saúde mental do município. Lá em Cachoeira a gente criou, obrigou o município por meio de um TAC, a coordenação de saúde mental, tem uma psicóloga que está cuidando de desenhar essa rede da saúde mental lá no município, e tem um grupo condutor municipal, que é um grupo que discute as políticas de saúde mental, porque também há necessidade de tratar a saúde mental na atenção primária, nas unidades básicas de saúde. Então, eles estão desenvolvendo estratégias de ter algumas referências. Algumas unidades básicas de saúde, lá em Cachoeira vão ser 4, em princípio. Então, essas 4 unidades básicas de saúde, elas estão sendo treinadas para receber pessoas com transtornos mentais e, de repente, já dar uma atenção, porque às vezes já vai resolver ali na atenção primária. Não vai necessitar nem o CAPS. Aí, posteriormente, tem os CAPS também de retaguarda. Num município menor, um município pequeno, às vezes só a equipe de referência de saúde mental já vai dar o tratamento adequado. Então, primeiramente, o município tem que ter uma equipe de referência de saúde mental ou uma coordenação, e aí dentro disso ele vai desenvolver o que precisa. Aqui eu preciso de um CAPS AD, um CAPS 1.
Aqui eu preciso, não, só um CAPS 1 aqui já é suficiente, que a população aqui não comporta mais que uma estrutura. Então é necessário que tenha pelo menos um plano, uma coordenação e um plano de saúde mental para aquele município. Isso estaria vinculado à Secretaria Municipal de Saúde? A própria Secretaria Municipal de Saúde, que a Secretaria Estadual já possui uma coordenação de saúde mental, com uma equipe boa de saúde mental já possui a CESA. No caso, também, aqui no nível estadual, tem o grupo condutor estadual que discute. Então, que levemos para o nosso município essa estrutura, porque cada município tem condição de ter um grupo condutor municipal, que é para discutir essa política, o que fazer, o que esse município precisa. Que a saúde mental ela precisa ser debatida em cada município, ela não pode ser esquecida e verificada só como uma forma de internação, de segregação, e sim a gente tem que trazer para o município, acolher essas pessoas, tratar de uma forma digna. E, doutor, pensando exatamente nisso, por outro lado, a gente sabe que existem famílias aí que têm muita dificuldade, né, na manutenção dessa pessoa que tem algum tipo de transtorno, né, de manter essa pessoa dentro de casa. E muitas vezes isso implica até em renúncia da própria família, né? Muitas vezes a pessoa deixa de trabalhar para ficar cuidando daquela outra pessoa, né? Existe algum tipo de apoio para esses familiares? Existe. Nesse caso aí, as próprias unidades básicas de saúde, elas sendo treinadas, elas vão estar acompanhando essa família, cadastrando, estar acompanhando os CAPs, ou a equipe de saúde mental acompanhando essa família, ver qual é a necessidade dela. Talvez essa seja uma das causas maiores até de internação, porque as pessoas, por falta de instrução, de falta de saber o que fazer com aquela pessoa, elas acabam buscando sempre a internação como o caminho mais fácil. Se o município se estruturar, vai ter um suporte básico ali para atenção, para cuidado, para ver o melhor caminho do tratamento. Agora, doutor, eu gostaria de voltar um pouquinho naquela discussão das comunidades terapêuticas, né, da forma como o Estado e os municípios vêm atuando. O senhor acredita que a construção de unidades para recebimento dessas pessoas seria uma alternativa? É necessário? Como o senhor vê essa questão? Ou é melhor realmente continuar com essa política de comprar vagas ou negociar vagas junto a essas comunidades? Eu acredito que como sistema único de saúde, ele é um sistema público, universal, tem diretrizes aí da integralidade do sistema de atendimento à saúde, inclusive a saúde mental, que faz parte do bem-estar, né? Lá na OMS já prevê o bem-estar físico, mental, né? Então tem que ter um suporte nesse tratamento. Então, a construção de unidades próprias, acho que o Sistema Único de Saúde tem que assumir, construir as suas unidades e não ficar dependendo de clínicas que muitas vezes não fornecem o serviço adequado. Quantas notícias tivemos de comunidades terapêuticas fechadas, ou de serviço irregular, às vezes colocam o próprio dependente para fazer o tratamento ali junto com o outro, está 3 meses, está mais ou menos recuperado, ele vira um monitor e dispensa, às vezes, profissionais, um psicólogo, um assistente social, para colocar um próprio, que estava ali sendo tratado para cuidar de uma... Às vezes, na alimentação, não tem um cuidado. Então, o poder público já tem previsto, já em portaria do Ministério da Saúde, a unidade de acolhimento. Então, a gente entende que esse é o caminho correto de buscar o tratamento. E os leitos psiquiátricos... Legal. Existe. E os leitos psiquiátricos dos hospitais gerais, que são locais para atender a crise. Em municípios maiores também, o CAPS AD3, que além do tratamento ambulatorial que é feito, caso a pessoa tenha uma crise, tem os leitos de retaguarda para um atendimento noturno, então ele funciona 24 horas. Certo. Agora, doutor, só para a gente fechar, quem é responsável por fiscalizar esse tipo de serviço? O Ministério Público? Só o Ministério Público? A fiscalização também ele funciona de uma forma integrada. Tem os conselhos, né, desses órgãos também que fiscalizam, conselho de psicologia, conselho, enfim, todos os conselhos, o CREFITO ele fiscaliza também, tem vários conselhos, CRM fiscaliza, o Ministério Público ele fiscaliza, é dever do Ministério Público fiscalizar. E tem também as auditorias, né, no caso da Secretaria de Saúde, o próprio município, a vigilância sanitária sempre está dando suporte também ao trabalho do Ministério Público. A gente costuma trabalhar sempre em conjunto com a vigilância sanitária, que fiscaliza as comunidades, que tem a RDC 29/2011, que prevê todos os requisitos para o funcionamento regular de uma comunidade terapêutica. Eu não sou contra o funcionamento de comunidades terapêuticas, elas têm que ser fiscalizadas.
Mas eu acho que o poder público ele tem que criar esses elementos da rede para aumentar. Até as unidades de acolhimento, vai ter comunidade terapêutica? Vai. Se a pessoa quiser voluntariamente se internar, vai se tratar. Mas não pode ser a única base de tratamento que o poder público tem. Ele tem que criar as unidades de acolhimento, criar todos os componentes da rede, que já está previsto em estudos que a questão dos transtornos mentais eles estão numa crescente. Então, há uma necessidade de preparar para esse tipo de tratamento, que já foi dito há anos atrás que seria a doença do futuro e tem aumentado a quantidade de transtornos e o poder público tem que se estruturar para um tratamento adequado. E a população, caso veja alguma coisa errada, ilegal, ilícita, deve denunciar. Doutor, para a gente encerrar, qual a mensagem que o senhor poderia deixar como promotor de justiça para quem está nos assistindo? A mensagem que eu deixo é que busquem sempre o Ministério Público para informar se um tratamento, uma falta de tratamento no município, um tratamento irregular, uma política desestruturada, que busque o Ministério Público e comunique para informar uma determinada, não só um caso específico, eu preciso de internação para um familiar, não só casos específicos, mas busque a falta de estrutura, o CAPES do meu município não funciona, ou não estão cumprindo a carga horária, ou está irregular, então aqui a gente não tem nenhum planejamento de saúde mental nesse município, busque, informe isso para o promotor de justiça da cidade, que ele tem o dever de tomar as providências. Então, buscar, informar, que aí as providências serão tomadas para, enfim, iniciar aí um diálogo junto com o Poder Executivo, no sentido de construir essa rede local que vai melhorar o atendimento. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Cleto Vinícius Vieira Pedrolo, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Ares. Eu que agradeço. Obrigado. Lembramos que você pode fazer a sua crítica e dar a sua sugestão de pauta para o MP com você. Envie um e-mail com a sua solicitação para imprensa@mps.mp.br. Eu sou o Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.